Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e nesse vídeo nós vamos falar sobre o início da classificação numérica, tá? No primeiro momento, quando a gente fala de classificação dos números, os primeiros números eles surgiram da necessidade de contar objetos. Depois que os homens começaram a contar os objetos, surgiram novas necessidades, novas práticas e assim mesmo novas construções teóricas. E isso provocaram a criação de outros tipos de número. E os números são separados em conjuntos. Os números são separados em categorias, como nós veremos nos próximos slides. A primeira categoria que apareceu foi o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais representam quantidade de conjuntos e de elementos finitos, inclusive o elemento vazio. Indicamos pela letra N romana o conjunto dos números naturais e indicamos por N asterisco o conjunto dos números naturais não nulos. Tudo bem? Então aqui, o conjunto dos números naturais começa a contar a partir do zero. O conjunto dos números naturais asterisco começa a contar a partir do número 1. Os números naturais eles são consecutivos, ou seja, um vem depois do outro, na sequência. E para a gente saber qual é o antecessor, né? Então, para a gente fazer o antecessor, a gente faz o número natural menos 1. Então, o número natural menos 1 é chamado de antecessor. Tá? Não está escrito aqui, tá? Mas lembra, o número natural menos 1 é o antecessor. E o número natural mais 1 é o sucessor, tá? Aqui embaixo a gente tem um pequeno exemplo. Já na propriedade dos números naturais, são 3 propriedades. Todo número natural ele tem sucessor, ou seja, um número vem depois dele. Na propriedade 2, a soma de 2 números naturais quaisquer vai resultar um outro número natural. E a propriedade 3, ela diz assim, que o produto de 2 números naturais quaisquer resulta um número natural. Tudo bem? Até aqui foi fácil, né? Mas se preciso for, dá uma pausa. Dá uma lida novamente na teoria, tá bom? Para a gente partir para o próximo conjunto. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros, né? Ele coloca aqui um exemplo, né, dizendo assim, quando a receita for menor que a despesa, concluímos que não existe número natural. Porém, existe um outro tipo de número para representar esse saldo, que é um número não natural, ou seja, é um número negativo. Na maioria das vezes, o número negativo ele representa dívidas, né? E representa também a temperatura abaixo de zero, tá? O conjunto dos números inteiros é formado por números negativos. E ele é indicado pela letra Z. Ele começa no infinito e termina no infinito. É um conjunto que ele começa no infinito negativo e termina no infinito positivo. E no meio aqui, né,
servindo como ponto de equilíbrio, né? Tá aqui o número 0. Tudo bem? Já no próximo slide, ele mostra aqui, ó, as notações especiais que serão usadas para representar alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Aqui na sequência, ó, o primeiro, Z asterisco, é o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, são os números inteiros excluindo o zero. No segundo aqui, ó, Z mais significa o quê? O conjunto dos números inteiros não negativos. E aí ele inclui o zero e todos os números positivos que existem. No terceiro exemplo, dá uma olhada aqui, ó. É Z asterisco mais. Ou seja, é o conjunto dos números inteiros positivos, ou seja, ele exclui os negativos e exclui o zero. Ele fica só com os números positivos. Como é previsível, né? Você dá uma olhada aqui, ó. Z menos significa o quê? O conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, eu começo a contar a partir do zero numa contagem decrescente, e isso vai até o infinito. No último conjunto aqui, ó, Z asterisco menos, ou seja, é o conjunto dos números inteiros negativos. E aí ele exclui o zero e exclui os positivos. Tá bom? Aqui é uma frase bem interessante, né? Observe que classificar um número como não negativo significa dizer que esse número ou ele é nulo ou ele é positivo. Se ele for nulo, ele não é negativo. Se ele for positivo, significa que ele não é negativo. O próximo slide seria as propriedades, né, dos números inteiros e dentre elas algumas demonstrações. A primeira, né, é falando sobre números consecutivos, antecessor e sucessor, né? Então aqui, ó, se um número é um número inteiro, então n mais 1 é um número inteiro, tal que n e n mais 1 são chamados de números inteiros consecutivos. N é o antecessor de n mais 1. E n mais 1 é o sucessor de n. Difícil, né, de entender, né? Mas aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Então ele está dizendo que o número 19 e o número 20 são números consecutivos. E o 19 é o antecessor de 20 e o 20 é o sucessor de 19. No exemplo B, ele é um pouquinho mais subjetivo, né? Ele diz assim, ó, o número menos 11 e o número menos 10, eles são números inteiros consecutivos. Porém, o menos 11 é antecessor de menos 10. E o menos 10 é o sucessor de menos 11. É nesse momento que você deve dar uma pausa
e dá uma lida novamente nesses exemplos. E dá uma olhada também na propriedade, tá bom? No próximo slide, falando sobre números pares e números ímpares, né? Um número inteiro é par se e somente se pode ser representado na forma 2 vezes n. E o n pertence ao conjunto dos números inteiros. Em compensação, um número inteiro é ímpar se e somente se ele puder ser representado na forma 2 vezes n mais 1, com n pertencendo aos inteiros. Aqui embaixo nós temos 4 exemplos, eu vou pedir para vocês olharem com bastante calma, tá bom? E vou passando para o próximo slide, que seria as propriedades dos números inteiros, né? São 5 propriedades, vamos ler aqui. Primeira propriedade, sendo P e I o conjunto dos números inteiros par e ímpar. Respectivamente, nós temos a união de par e ímpar é igual a o conjunto dos números inteiros. E a intersecção de par e ímpar é nula, ou seja, entre os números pares e o número ímpar e os números ímpares não existe nenhum número em comum entre eles. Agora aqui é interessante, ó, na propriedade 2. Todo número inteiro tem um sucessor e um antecessor. Ou seja, sucessor é aquele que vem depois e antecessor é aquele que vem antes. Na propriedade 3, a soma de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. Então, se eu somar dois números inteiros, a resposta vai ser um número inteiro. Na propriedade 4, a diferença, ou seja, a subtração, né, entre dois números inteiros quaisquer, tá? O resultado vai ser o quê? Um outro número inteiro. E a propriedade 5 diz que o produto de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. Numa pequena síntese, né, a gente vê que soma, subtração e multiplicação, se você pegar um número inteiro, somar, subtrair ou multiplicar, o resultado sempre será um número inteiro. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da leitura, né, da leitura e uma breve explicação, né, do assunto. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais, pessoal.